Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Terceira parte. Espiritismo. Provas múltiplas da comunicação dos espíritos pela escrita mecânica. Capítulo 1. Comunicações revelando fatos desconhecidos do médium e dos assistentes, fora de qualquer influência telepática ou clarividente. Observações gerais. Nesta terceira parte, abordamos a mediunidade propriamente dita, isto é, a demonstração de que a inteligência que dita a mensagem é completamente independente da do escrevente. As provas que possuímos são muito numerosas e podem ser divididas em várias categorias. Primeiro, comunicações revelando fatos desconhecidos do médium e dos assistentes. Segundo, comunicações nitidamente superiores à inteligência do médium ou além dos seus conhecimentos. Terceiro, escritos em línguas estrangeiras desconhecidas do médium. Quarto, autógrafos de mortos dados pelos espíritos. Quinto, confirmações múltiplas de uma intervenção espiritual provada por várias circunstâncias acompanhando as comunicações. Pode-se ver, por essa enumeração, que documentos não nos faltam, mas achamos que ainda não tenham chegado ao conhecimento dos nossos psicólogos oficiais, já que no seu livro sobre o automatismo psicológico, o Sr. P. Janet escreve. Início da nota do redator, Janet, Pierre, L. Automatisme Psychologique, página 391. Fim da nota do redator. A melhor prova da inconsciência dos médiums seria aquela de que os espíritas falam sem cessar, e que nunca dão. A experiência constatou, diz Desmussiaux, que a mesa me diz coisas que não posso saber e que ultrapassam a medida das minhas faculdades. Eis aí um fato que seria decisivo, mas cuja demonstração completa exigiria precauções minuciosas, de que esses entusiastas são incapazes. Podemos dizer que não há um fato autêntico desse gênero. 2. Aliás, se tenho evitado completamente falar da lucidez e de outras faculdades análogas a propósito dos sonâmbulos, é para não envolver acidentalmente a questão relativa aos médiuns. Além da lucidez propriamente dita, citam-se outros fatos análogos que separam completamente a escrita automática da consciência normal do paciente. Certas pessoas, parece, podem responder a perguntas formuladas mentalmente, não expressas pela palavra, e das quais sua consciência normal não tem o menor conhecimento. Os fatos assinalados pelo Sr. Mears, principalmente o caso do Sr. Newton, se o autor pode garantir a exatidão literal dos termos dessa observação, são dos mais extraordinários e indicam à psicologia um caminho absolutamente novo. Mas esses fatos de sugestão mental na escrita automática, que deviam ser assinalados, exigem uma discussão toda especial que nos desviaria inteiramente do objeto atual dos nossos estudos. Início da nota do redator. 2. O grifo é nosso. Fim da nota do redator. Vemos que o Sr. P. Janet recua prudentemente diante dos fatos que não se ajustam mais às suas hipóteses, como, aliás, negligencia todos os que lhe provariam peremptoriamente seus erros. Vamos, então, citar as experiências numerosas e precisas relatadas pelos espíritas e mostrar quanto a alegação de que não há um fato autêntico desse gênero é contrária à verdade. Para não merecer a recriminação de ser demasiado entusiasta, na medida do possível tomaremos as mais minuciosas precauções para nos certificarmos de que os fatos são reais. Relataremos alguns, cujos autores conhecemos, e tomaremos outros emprestados de testemunhas cuja honradez e cujo valor intelectual não deixam nada a desejar. É o método seguido pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e nos parece excelente. A fim de evitar discussões que poderiam envolver a memória latente do médium ou as sugestões mentais das pessoas presentes,
Neste capítulo só relataremos fatos revelados pela escrita, sempre desconhecidos do médium e dos assistentes, investigando se a clarividência ou a telepatia podem explicá-los. Extraímos nosso primeiro exemplo da Revista Espírita, 3, que contém muitos fatos dessa natureza. O narrador, antigo professor de filosofia, é um velho amigo da nossa família, de uma honradez acima de qualquer suspeita e de um espírito crítico muito desenvolvido. Eis o relato, de que só reproduzimos o indispensável para mostrar o caráter dos experimentadores e o meio onde os fenômenos ocorreram. Início da nota do redator, 3. Revista Espírita, um regret et une objection à l'adresse de M. Falvetti, ano 1878, página 33. Fim da nota do redator. O cestinho revelador. Tenho em Chalmont, diz nosso narrador, um amigo, o Sr. E.R., que, antes de tratar de espiritismo, tinha sido levado a perguntar-se se, além das leis da vida conhecidas, não existiam outras que nos teriam escapado por falta de atenção. Certos fatos considerados sobrenaturais tinham vindo surpreendê-lo bruscamente, num momento em que não estava disposto a admitir-lhes a possibilidade. Estava ocupado com estudos médicos intercalados, como distração, com incursões no domínio da matemática. Alguns anos antes, quando a moda de fazer mesas se moverem e de manobrar cestinhos providos de lápis circulou pela França, passou por Chalmont e arredores. Na família do Sr. R. também quiseram dedicar-se a esse passatempo. Desde as primeiras tentativas, sua cunhada, a senhora X, achando-se provida da faculdade desejada, sob sua influência mesinha pôs-se a estalar, a balançar, a ir e vir, cair e levantar-se sob comandos e, a pedido, pôs-se a fornecer uma porção de comunicações mais ou menos sensatas, espirituais, insensatas ou esquisitas. Depois de um certo número de sessões, em que houve comunicações de todos os matizes, estas assumiram um caráter mais regular e mais sério, e uma noite, por pancadas, recebeu-se o conselho de substituir a mesa pelo cestinho. Mal a senhora X pôs o dedo no novo tipo de escrevente, ele partiu, rabiscando tantas páginas quantas lhe pediram, assombrando meu amigo com as mais imprevistas revelações. Uma noite, tendo lido no jornal que um de seus antigos professores, o Dr. Hooks, estava muito doente, meu amigo pediu à sua cunhada que pegasse o cestinho, e fez esta pergunta. Pergunta: o estado do Dr. Hooks é tão grave quanto dizem? Resposta: morrerá em 2 dias. Pergunta: que doença tem? Resposta: uma úlcera na bexiga, com complicações de cálculos nos rins. Pergunta: quem são os médicos que cuidam dele? Resposta: os doutores tais, tal e tal. 4 dias depois, o Sr. R. encontrou no jornal a confirmação das 2 primeiras respostas. A terceira seria exata? Ele escreveu a um dos seus antigos colegas que clinicava em Paris para assegurar-se. Era exata. Ele próprio, durante quase 15 anos, tinha sofrido de uma doença gotosa generalizada, que acabara melhorando, ficando circunscrita ao joelho direito, mas dava-lhe pouca trégua. Por que não consultar aquele singular correspondente, que parecia tão bem informado? Por via das dúvidas, fez-lhe esta pergunta. Pergunta: estou condenado perpetuamente à gota? Resposta: não. Em 3 semanas serás liberado. 3 semanas depois, toda a dor tinha desaparecido. Desde essa época não senti mais nada. Em outra oportunidade, disse-lhe. Pergunta: já que tua clarividência se estende à distância, já que decifras os pensamentos em nosso cérebro, com mais razão ainda deves poder ler um livro fechado. Resposta: sim. Pergunta: então, podes fazer o favor de transcrever-nos a primeira linha da página 290 do mais grosso daqueles volumes? O Sr. R. indicava um respeitável alfarrábio,
cujo título ignorava, e que repousava, como alguns outros, sepultado sob uma espessa camada de pó, na última prateleira da biblioteca do pai dele. O cestinho, imediatamente, traçou esta linha, até muito, Louis Cardinal, disse que o Louis Guiavite dite. O Sr. R. teve que pegar uma escada para alcançar o livro, que se verificou ser Maybourg, Histoire de la Ligue. Feita a verificação, a linha pedida estava reproduzida letra por letra, rebatendo assim o desafio feito pelo Sr. de Gaspari na sua obra sobre as mesas girantes. Examinemos esse caso com atenção, aplicando ao seu estudo os conhecimentos que possuímos sobre a telepatia e a clarividência, e nos convenceremos de que elas não podem intervir para a explicação dos fatos desconhecidos que o cestinho revelou ao Sr. R. Três hipóteses são possíveis. Primeiro, a ação telepática se deve ao próprio Dr. House, ou a um vivo qualquer. Segundo, deve ser atribuída à clarividência da paciente. Terceiro, ou então à atuação de um espírito desencarnado. Podemos descartar, de imediato, a primeira suposição, pois entre a médium e o Dr. Hoax não existia qualquer relação de amizade ou de parentesco, pois nem sequer se conheciam, e, como vimos, esta é uma condição essencial para a produção do fenômeno. Tampouco é razoável imaginar a intervenção telepática de um vivo que estivesse constantemente ao dispor do Sr. R, porque se precisaria supor que esse vivo possuísse todas as informações que por acaso lhe pedissem, e que, além disso, gozasse de clarividência e de premonição. Isto é complicar o problema com uma série de impossibilidades, que basta o bom senso para que se rejeite. A hipótese da clarividência não é mais justificada, porque ela também exige uma certa afluência de circunstâncias, que não encontramos reunidas. Ocupemo-nos, inicialmente, com a citação absolutamente exata da obra de Maybourg. Sabemos perfeitamente que certos pacientes, durante o estado de sonambulismo, podem ler divisas fechadas em envelopes, como nos mostram as experiências do Dr. Gregory e do Dr. Ferrou. Aqui, porém, o escrevente não está dormindo, jamais foi magnetizado e a tentativa de leitura foi praticada espontaneamente. Não poderíamos comparar a cunhada do Sr. R com pacientes treinados por uma longa prática. Já admitimos que o automatismo é devido a um semissonambulismo que favorece a autossugestão, mas é justamente esse estado que torna a clarividência pouco verossímil. Tal como a transmissão experimental do pensamento só é possível no estado de monoideia passiva em estado latente, da mesma forma a clarividência magnética só se desenvolve durante o sono profundo, já que é uma faculdade ativa, e não nos estados intermediários que se caracterizam pela passividade do paciente. Querer confundir a fase em que o automatismo é possível com a fase em que a lucidez pode exercer-se, é ir contra todas as observações positivas que possuímos. Acreditamos menos ainda num fenômeno de clarividência, já que as indicações fornecidas sobre a doença do Dr. Hoax e sobre os médicos que cuidavam dele exigiriam uma pesquisa que, mesmo no estado de sonambulismo, o médium não teria conseguido fazer instantaneamente. Se na véspera tivesse sido prevenido de que no dia seguinte lhe fariam perguntas a respeito da saúde do Dr. Hoax, poder-se-ia imaginar que, durante o sono, a alma do médium tivesse ido informar-se que tudo o que o cestinho fez foi exteriorizar no outro dia os conhecimentos que permaneceram em estado latente na memória do médium. Mas não, foi sem preparação alguma, sem prévia sugestão, que a experiência foi tentada, e, contudo, a indicação exata do tipo de enfermidade do Dr. Hoax foi dada e, ao mesmo tempo, o nome dos doutores que cuidavam dele. Todas essas circunstâncias nos mostram a obra de uma inteligência desencarnada, desejosa de convencer o Sr. R da sua existência. Sem dúvida, é útil dar aos fatores psicológicos normais e supranormais,
cuja existência está bem comprovada, toda a extensão que comportam, e devemos a eles recorrer sempre que for possível, para não multiplicar as causas sem necessidade, mas também não devemos cair no excesso contrário e tentar, como dizem os autores de fantasmas, abrir todas as fechaduras com a mesma chave. A clarividência é uma faculdade cuja existência é certa, ela obedece a leis e só pode produzir-se em condições nitidamente determinadas. Querer utilizá-la para tudo explicar, é ir contra a lógica e as regras do método científico. As revelações do cestinho. O Sr. Salgues, um velho espírita muito honrado, morador em Angers, escreveu ao Sr. Pierrat a carta que se segue, que contém fatos ignorados pelos operadores e que não podem explicar-se pela ação do pensamento do agente, já que ele estava morto no momento em que se fez a experiência. 4. Início da nota do redator. 4. Revue Spiritualiste, 1859, página 104. Fim da nota do redator. O Sr. B. rico proprietário a quem emprestei alguns livros sobre o espiritualismo, mas que ainda não conhecia a desgraça ligada ao suicídio, meteu uma bala na cabeça. Tendo chegado à casa da senhora B a notícia da sua morte, poucas horas depois, ela pegou seu cestinho e, com a senhorita A, evocou o espírito do senhor B sem saber nada do que se passara imediatamente após sua morte. Pergunta: estáis vendo o vosso corpo? Resposta: sim. Pergunta: então, quem está junto ao vosso corpo? Resposta: Fanchon, a empregada da amante dele, e uma mulher. Exato. Pergunta: só estão elas duas? Resposta: há mais alguém? Era um agente de polícia. Pergunta: a senhora B sabe da vossa morte? Resposta: sim, ela veio e foi embora. Exato. Pergunta: que faz e que diz ela? Resposta: chora, diz que Clotilde foi a causa da minha morte. Dei 28.000 francos a Clotilde, ela queria fazer-me alguma coisa que eu não queria, acabei com a vida, levantei-me em camisa de dormir e me matei, com efeito. Encontraram-no em camisa, estendido no assoalho. Como ele se matou às 6 horas da manhã, só fiquei sabendo 1 hora depois do acontecido. Pergunta: que aconteceu com a senhorita Clotilde? Resposta: está na prisão. Exato. Pergunta: Fanchon ficou junto ao vosso corpo? Resposta: não, também a puseram na prisão. Exato. Pergunta: que estão fazendo com elas? Resposta: interrogaram-nas 3 vezes. Exato. Pergunta: foi a senhorita Clotilde quem carregou vossa pistola? Resposta: não, fui eu. Ela foi a causa de eu ter me matado. Pergunta: por que vos matastes? Resposta: remorso, desgosto, minha filha. Fui egoísta, mais tarde saberão. Essas respostas, acrescenta o Sr. Salgues, atraem o interesse pela exatidão dos fatos, que a senhora B ainda não conhecia no momento das perguntas. Ninguém aqui fica comprometido, porque mudei os nomes, mas garanto os fatos, que devo ter sido um dos primeiros a conhecer. Uma informação vinda do além. Vejamos outro exemplo, particular ao Sr. Salgues, o narrador. 5. Início da nota do redator. 5. Revue Spiritualiste, 1858, página 25. Fim da nota do redator. Recentemente, o único irmão que me resta, morador em Basse-Bourgogne, foi a Dijon para regularizar a sucessão do nosso irmão mais velho, médico, membro da Academia de Medicina daquela cidade. Na sua ausência, suas 3 filhas se reuniram na casa paterna e pensaram, pela primeira vez, em aproveitar as lições que eu lhes havia dado por correspondência. Magnetizaram então um cestinho, perfurado por um lápis, e, vários minutos depois da corrente obrigatória, viram o cestinho mover-se, depois parar. Ficaram surpresas ao encontrar embaixo Salgues. Estabeleceu-se este diálogo.
Pergunta: é indiscreto perguntar-vos se deixastes dinheiro ao morrer? Resposta: sim, deixei. Pergunta: quanto? Resposta: 10.000 francos em ouro. Pergunta: então, onde estão eles? Resposta: na minha escrivaninha. Pergunta: mas não se encontrou nada. Resposta: foram roubados. Pergunta: por quem? Resposta: uma ladra. Pergunta: sabeis o nome dela? Resposta: X de Dijon. Quando o pai voltou, qual não foi o assombro das minhas sobrinhas quando ele lhes disse que aquele nome, desconhecido delas, era o de uma pessoa que realmente existia e que ia frequentemente à casa. Salgues, proprietário em Angers, Maine-et-Loire. O emprego da prancheta ou do cestinho era frequente nos primeiros anos em que se fizeram experiências espíritas. Não se tardou a perceber, porém, que esses instrumentos eram inúteis, porque bastava que a pessoa que tinha o poder de pô-los em movimento pegasse um lápis e a comunicação se produzia tão bem, e mais rapidamente do que com a prancheta. Nas duas experiências acima, não se pode suspeitar de qualquer ação telepática de uma pessoa viva, a revelação feita na segunda só pode provir de uma inteligência desencarnada, desejosa de denunciar o roubo ocorrido após a sua morte. O testamento do Barão Corfe. O Sr. Oxakoff enviou à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, 6, o seguinte caso, que verificou junto aos interessados. Ele é absolutamente demonstrativo, tendo a comunicação sido obtida no exterior, fora de qualquer ação telepática humana, como iremos constatar. Início da nota do redator, 6. Proceedings, volume 16, páginas 353 e 355. Ver também Animismo e Espiritismo, página 566. Fim da nota do redator. Desejoso, diz ele, de expor este fato com o maior número possível de detalhes, dirigi-me ao Barão C.N. Corfe, meu camarada, que me respondeu que eu poderia obter maiores informações do Barão Paul Corfe, filho do falecido, que morava em Petersburgo. Eis o que este último me contou. Seu pai, o general Paul Ivanovich Corfe, morreu em Varsóvia 7 de abril de 1867. Sabia-se que tinha feito um testamento, mas não se conseguiu encontrá-lo por ocasião da sua morte, apesar das mais minuciosas buscas. Em julho de 1867, a irmã do Barão Corfe Filho, a baronesa Charlotte Orangel, morava com a irmã do seu marido, a senhora Olboukoff, em Plotzk, perto de Varsóvia. Sua mãe, a viúva do general Corfe, naquele momento se encontrava no exterior. Ela tinha o hábito de pedir à sua filha que abrisse sua correspondência. Entre as cartas, havia uma do príncipe Emile de Wittgenstein, que também estava no exterior. Na carta, ele lhe dizia que tinha recebido, em nome do seu falecido marido, uma comunicação espírita indicando o lugar em que se encontrava o testamento. A senhora Orangel sabia bem que a ausência do testamento era causa de inúmeras contrariedades para seu irmão mais velho, o barão Joseph Corfe, falecido depois, que tinha sido encarregado de dirigir a liquidação da sucessão e que naquele momento estava em Varsóvia. Ela foi imediatamente ao encontro dele, com sua cunhada, para informá-lo sobre o importante conteúdo da carta do príncipe Wittgenstein. As primeiras palavras do irmão foram para dizer-lhe que tinha acabado de encontrar o testamento, e, pela leitura da carta do príncipe, constatou-se, para a estupefação geral, que o lugar indicado na mensagem mediúnica era exatamente o mesmo onde o barão o tinha encontrado. O barão Corfe Filho prometeu-me procurar a carta do príncipe Wittgenstein que tivera nas mãos 2 anos antes. Ao arquivar papéis da família, até hoje ainda não a encontrou, e receia tê-la destruído com outros papéis inúteis. Quanto ao lugar onde o testamento fora encontrado, interroguei o barão P. Corfe Filho para saber se era mesmo o armário, como anunciava a mensagem.
Ele me respondeu: ambos o entendemos assim, minha irmã e eu. Documentos em apoio. 1. Enquanto me ocupava com esse caso, as lembranças e a correspondência do Príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berlesburg, livro que acaba de ser editado em Paris em 1889, caíram-me sob os olhos, e encontrei na página 365, tomo 11, a seguinte carta. Varsóvia, 5 e 17 de julho de 1867. Há séculos, meus queridos parentes, que não tenho notícias vossas. A última carta de mamãe era datada de 5 de junho. Nos últimos tempos, ando muito ocupado com o espiritismo, e minhas faculdades mediúnicas desenvolveram-se de um modo assombroso. Escrevo frequentemente, com facilidade, diferentes espécies de textos. Tive diretamente comunicações do espírito que volta a Berlesburg, uma mulher da nossa casa que se matou há 102 anos. Obtive também um resultado bem curioso. Um de meus amigos, o general Barão de Corfe, falecido há alguns meses, manifestou-se a mim, sem que eu estivesse pensando nele de maneira alguma, para encarregar-me de indicar à sua família o lugar onde, por maldade, alguém tinha escondido seu testamento, ou seja, no armário da casa onde ele morreu. Eu não sabia que estavam procurando o testamento e que não o tinham encontrado. Ora, acharam-no no lugar exato que o espírito me havia indicado. É um documento extremamente importante para a gestão das suas terras e para as questões a serem resolvidas na maioridade dos seus filhos. Eis aí fatos que desafiam qualquer crítica. Emílio Wittgenstein. 2. Carta do Barão Paul Corfe, filho de sua irmã, a baronesa Charlotte Orangel, endereçada ao Sr. Alexandre Aksakoff, para confirmar o relato anterior, e cujos originais foram enviados ao Sr. Mears, secretário da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em Londres, a 27 de fevereiro de 1890. Sr. Li com grande interesse vossa comunicação publicada no Psychist Studien de 1889, a página 568, e relativa ao testamento do meu falecido pai. Os fatos que citais são absolutamente exatos. Mas receio ter queimado a carta do príncipe Wittgenstein quando há 2 anos arquivei os papéis de meu pai. Aceitai, etc. Barão Paul Corfe. São Petersburgo, 29 de janeiro de 1890. Junto minha assinatura do meu irmão para confirmar suas palavras. Baronesa Charlotte Orangel, nascida Baronesa Corfe. Vivendo no exterior, o príncipe Wittgenstein ignorava completamente que o filho do general estivesse procurando o testamento do pai. Por sua vez, o barão Corfe não pensava absolutamente no príncipe e não podia atuar telepaticamente sobre ele. Além disso, não teria podido transmitir-lhe o que ele próprio ignorava completamente. Estamos, pois, diante de um caso espírita no qual o falecido, por suas indicações, ajuda a resolver seus assuntos terrenos. Com muita frequência os espíritas têm constatado, sob diferentes formas, essa intervenção post-mortem, que também pode manifestar-se pela aparição do espírito que fornece as informações pedidas. Swedenborg deu um exemplo disso, que Kant verificou muito bem. 7. Muitas vezes, também, é através da mesa, pela tipologia, que são fornecidos detalhes sobre dívidas deixadas em suspenso por aquele que partiu. 8. Início da nota do redator. 7. Mater, Swedenborg, Savy, Sa Doctrine et ses Écrits. 8. Aksakoff, Animisme et Spiritualisme, página 569. Fim da nota do redator. As revelações pela escrita são, portanto, apenas um caso particular de um fato muito comum, a persistência dos conhecimentos terrenos da alma após a morte.